Boa tarde, oitavo ano. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é a independência da América Espanhola. Lembra que eu falei a vocês que dois motivos fizeram com que todo o Império Colonial Espanhol pedisse a sua independência? Motivos externos e internos. Primeiramente, motivo externo seria a dominação que Napoleão estava fazendo ali pela Europa. Então, Napoleão também invadiu a Espanha, depois o rei Fernando VII, e colocou no lugar o seu irmão. Isso fez com que a Espanha perdesse um pouco do controle sobre as suas colônias. O segundo fator seria os fatores internos, que é o surgimento de uma elite local, que eram os crioulos. Os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos na América. E com o enriquecimento que eles tiveram dessas atividades comerciais, eles começaram a ter uma certa autonomia que não queria obedecer nem ao rei da Espanha, que dirá o rei da França, né? E o primeiro movimento que nós vamos ver aí é do indígena Tupac Amaru no Peru, pois a Espanha, nessa época, dividiu todas as suas possessões coloniais em quatro vice-reinos: Nova Granada, Nova Espanha, Rio da Prata e Peru. E Tupac Amaru era um indígena que estava extremamente insatisfeito com as condições de vida do seu povo, da sua população. Então ele começou já em 1780 a encabeçar vários movimentos de luta e de revolta. Porém, ele não teve apoio nesse momento aí dos crioulos, devido aos crioulos acharem que os métodos utilizados por Tupac Amaru eram muito violentos, pois ele ocupava aldeias, era de fazer ataque a chefes políticos e locais, e os crioulos ainda queriam manter a sua autonomia e os seus privilégios, tá? Tupac Amaru, obviamente, esse movimento foi duramente reprimido e ele foi executado, mas ele já deixou aí um embriãozinho para que futuramente, em 1824, o Peru também declarasse a sua independência. Vamos ver lá agora a Venezuela. Né? A Venezuela era uma região muito importante, porque ela fazia a produção de cacau, agroexportadora, e também com base no trabalho escravo, né? Só que Napoleão começou a colocar governadores nessas regiões aí que eram possessões da Espanha. E na Venezuela ele colocou Vicente Eparã. Obviamente que a elite local, que eram os crioulos, não aceitaram essa dominação francesa ali. Então, em 1810, fizeram uma junta governativa para administrar a região. E isso aí já se dá o processo de independência. Por quê? Porque vai haver muitos conflitos e divergências com os espanhóis e também com o próprio Napoleão, tá? Só que essa junta governativa, ela não tinha uma unidade de opinião, elas também divergiam e brigavam muito. Só que em 1811, eles já começam a, a impor a declaração de independência da Venezuela. Claro que não foi aceita pela Espanha, que mandou logo tropas para combater esse movimento. Mas nesse momento, em 1812, nós temos aí um fator climático, um fator natural que é um terremoto. Então, Caracas fica bastante destruída. Então, esse processo de independência ele vai acabar dando uma pausa. Só que, a posteriori, alguns líderes militares eles vão retomar esse projeto, que é o Francisco de Miranda e o Simão Bolívar. O Bolívar ele é conhecido como o unificador das Américas. Ele tinha um projeto de ajudar na libertação das Américas e fazer com que as Américas fossem uma união de estados federativos independentes, mas que tivessem um projeto em comum, tá? Já em 1821, então, Francisco de Miranda e Simão Bolívar conseguem ter a vitória, né? E numa batalha ferrenha contra os espanhóis, que ficou conhecida como Batalha de Carabobo. Então, assim, o Simão Bolívar consegue contribuir para a independência da Venezuela. Vamos agora ver o processo de independência na Argentina. A Argentina fazia parte do Vice-Reino da Prata, que incluía Uruguai, Bolívia, Paraguai e Chile. Já em 1806 a 1807, a região foi invadida por tropas inglesas. E quem se mobilizou ali para expulsar essas tropas inglesas foram os próprios moradores locais. Então, houve o desenvolvimento de um exército local. Eles não precisaram da ajuda da Espanha para expulsar esses ingleses. Então, começa a surgir aí um sentimento de autonomia em relação aos espanhóis. Então, também em 1810, eles também fazem uma junta governativa em Buenos Aires, tá, com uma proposta de governo autônomo e com apoio dessas forças militares. Isso deixa os espanhóis, e principalmente Napoleão, extremamente aborrecido.
Então, tem uma grande revolta, que ficou conhecida como Revolução de Maio, que foi encabeçada pelos crioulos também, mas embora eles tenham várias divergências entre si, já em 1816 eles fazem a declaração de independência e o país é chamado de Província Unidas do Rio da Prata.